Vamos lá, vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 15, que diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Bom, antes de refletirmos precisamente, a respeito deste verso, vamos contextualizar aqui, ok? Nós não sabemos ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus, O autor é desconhecido. Mas o que nós sabemos é que quem fez isso, fez no poder do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Era uma pessoa que tinha conhecimento sobre a lei judaica, sobre a cultura, sobre a história, sobre a lei, e fez na autoridade do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E esta carta foi direcionada a um público, eles eram judeus, que aceitaram Jesus como Messias de Deus, judeus que se tornaram cristãos, ok? Nós vemos ao longo desta carta o autor destacando, ressaltando, reafirmando a supremacia de Jesus. A supremacia de Jesus sobre a lei, sobre as práticas religiosas judaicas, sobre os profetas, sobre os heróis da fé, a supremacia de Jesus sobre tudo e sobre todos. Jesus, que é a personificação da graça de Deus. Nós sabemos que através de Jesus, o Deus criador dos céus e da terra, se revela um Deus perdoador, cheio de graça, de misericórdia e com disponibilidade para se relacionar com cada um de nós. Aleluias, obrigada, Senhor. E este verso aqui, especificamente, ele nos alerta a respeito de um ponto. Como já falei, esta carta aqui foi dirigida a um público cristão, judeus que se tornaram cristãos. Esta carta é dirigida a mim e a você, que somos cristãos, que já conhecemos a graça, que já caminhamos em graça. E este texto nos alerta a respeito de um perigo. Nesta versão que eu li tem: cuide-se que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Em outras versões aparece: prive-se da graça de Deus, exclua-se da graça de Deus. Trazendo do inglês para o português, por exemplo, aparece: fale ao obter a graça de Deus, Então, o que é que eu retiro? Uma reflexão que podemos retirar aqui deste ponto. A graça de Deus, ela é oferecida a todos, Através de Jesus, do sacrifício de Jesus, nos é oferecido graça e perdão, Então, não é uma falha, uma privação que venha da parte de Deus para nós. A graça é oferecida. É uma privação, uma exclusão, uma falha que pode acontecer de nós para com a graça de Deus, ok? E este verso especificamente, claro que quando um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã, ele se exclui, ele se priva da graça de Deus, ele pode colher muitas consequências. Este verso aqui alerta a respeito de uma consequência específica, que é a que ele fala aqui, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos contaminem. Abre a possibilidade do surgimento de uma raiz de amargura, vai perturbar a pessoa, na qual ela surge, e aquilo ali vai contaminar outros. Eu fiz uma reflexão de 2 minutos, é um outro vídeo que tá aqui no canal, você pode ir lá dar uma conferida, que eu faço uma reflexão mais específica, considerando esse texto aqui separadamente, ok? Que a amargura aqui dentro de uma pessoa, especificamente, é algo, eu faço uma comparação como se fosse uma infecção viral. Uma infecção, nós sabemos que se ela não é identificada, tratada, combatida logo de início, ela cresce, ela toma o corpo, e uma infecção viral, ela tem poder, por exemplo, para contaminar, contagiar outras pessoas, É mais ou menos como aparece aqui esse broto de amargura, Na verdade, a raiz, que vira um broto, que floresce, que contamina, que contagia. É algo que não vai fazer mal só para a pessoa que sente, porque tem poder para contaminar, para contagiar. Eu faço uma reflexão especificamente a respeito disso neste vídeo de 2 minutos, você pode ir lá dar uma conferida, tá? Para não perdermos o foco aqui. Quando nós vamos... Sim, como eu já falei, esse texto por si só, ele fala muito, ministra muito, ele sozinho tem poder para edificar as nossas vidas. E eu quero só ler um comentário, eu tenho uma Bíblia de estudo em português,
Só ler aqui rapidamente um comentário que o teólogo, né, que comenta essa minha Bíblia faz. Ele diz assim: quando não acompanhamos aquilo que a graça de Deus deseja fazer em nossa vida, o resultado pode ser a presença de amargura em nosso coração, um problema que afeta outros ao nosso redor, né? Então esse texto por si só, ele já nos alerta a respeito disso, né? Da importância de seguirmos fazendo como Jesus mesmo orientou, né? Vigiem e orem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos a todo tempo vigiar. Vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente, né? Vigiar como nós estamos nos relacionando com as coisas que nos acontecem, né? Afinal de contas, não vai surgir uma raiz de amargura e um broto de amargura na vida de uma pessoa em decorrência de algo bom que aconteceu com aquela pessoa, né? Vai surgir em decorrência de algo ruim, né? Então, como estamos lidando coisas ruins e difíceis e momentos de dores, de perdas, de dificuldades que acontecem com qualquer pessoa, né? Pode acontecer com todos nós. Como estamos lidando com isso que é a questão, né? Precisamos estar atentos para não estarmos lidando com os nossos momentos difíceis, de perdas, de dores, de dificuldades, de alguma forma nos excluindo, nos privando da graça de Deus, porque ao fazermos isso, poderemos estar nos tornando mais suscetíveis, né, a nos tornar pessoas amargas, amarguradas, né, com poder para amargurar outras pessoas também. Isso é algo muito sério, isso encerra uma pessoa numa série de comportamentos pecaminosos, porque a Bíblia fala, né, que a recomendação bíblica para nós é por tudo rendam graças, né, por tudo rendam graças, está escrito. Deixa eu dar uma conferida nesse texto. Acho que é 1 Tessalonicenses. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho para compartilhar esse texto com vocês. 1 Tessalonicenses 5,18. Por tudo rendam graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, né? E uma pessoa amargurada, ela vai começar a resmungar, a reclamar, a murmurar, né? E é algo que entristece o Espírito Santo. Quando se considerarmos o povo de Israel lá no deserto, por exemplo, o que é que eles faziam? Que era algo que entristecia Deus, né? Que deixava Deus muitas vezes bem chateado. Reclamavam, resmungavam, murmuravam, né? E um povo que tinha ali a presença extraordinária do Deus Todo-Poderoso operando de forma sobrenatural, mas que sempre tinha outros motivos, né, para estar reclamando, resmungando, murmurando. Então isso é uma forma de dizer o quê? Ok, Deus, nós te temos aqui, mas isso não é suficiente para nós. E nós precisamos vigiar muito a respeito disso nas nossas vidas, na nossa caminhada. Afinal de contas, um dos frutos do Espírito Santo é o contentamento, né? Em algumas versões aparece alegria, mas quando você vai para o original, você vê que o verdadeiro sentido dessa palavra enquanto fruto do Espírito Santo é contentamento. Contentamento tem tudo a ver o quê? Com gratidão, né? Com se contentar. Né? Não significa que não tenha circunstâncias na sua vida que você não queira mudar, melhorar, progredir. Não é isso, mas não é o caminho buscar melhorar, progredir, corrigir, consertar certas coisas à base de reclamação, insatisfação, murmuração, porque a recomendação bíblica é por tudo rendam graças. E quando a gente começa a fazer uma caminhada em murmuração, insatisfação, reclamação, né? Nós estamos ferindo uma recomendação bíblica para as nossas vidas e os frutos do Espírito Santo verdadeiramente não estão sendo ali expressados em nós, né? Se formos considerar os frutos do Espírito Santo como um todo, né? Bondade, mansidão, domínio próprio, nada disso combina com amargura, frustração, infelicidade, reclamação, ok? Então, vendo este verso assim, dessa forma, é mais do que suficiente para edificar as nossas vidas e nos alertar a respeito da importância de vigiarmos, né? E de não nos excluirmos, não nos privarmos de nenhuma forma, né, do alcance, da plenitude da graça de Deus, ok? Mas quando nós vamos estudar este texto mais, digamos, profundamente, né? Porque é importante ver o texto dentro do contexto, nós vemos que, na verdade, porque este texto ele se conecta com Deuteronômio 29:18. E nós vemos que, na verdade, esta raiz de broto de amargura que o autor está falando aqui, está alertando aqui, ele está alertando a respeito dos
das falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas influências que vão de encontro à verdade e à realidade da doutrina de Deus, certo? Porque sabemos que é a respeito disso que ele está alertando. Ele está falando aqui com a igreja que estava sofrendo perseguição, com um povo que muitos estavam desistindo da fé, né, negando Jesus, desistindo da fé. Inclusive, um dos alertas que ele faz é a respeito do retorno às práticas judaizantes e a respeito do perigo de se querer viver a graça de Jesus conciliando com as práticas religiosas judaizantes, né? Ele alerta a respeito disso no decorrer desta carta. Sim, e muitas pessoas estavam desistindo da fé e outras estavam sofrendo perseguição e até perdendo a vida por não desistir da fé. Então, esta mensagem aqui neste verso, ela diz respeito a um cuidado mútuo. É dirigida aqui a uma comunidade cristã, né? Não é uma fala individual só com uma pessoa, é um cuidado mútuo. Cuidem-se, porque se acontecer com um, essa pessoa vai se perturbar, vai trazer isso vai contaminar a outros. E esse contaminar a outros aqui, dentro da perspectiva de uma comunidade cristã, ele estava falando sobre falsos ensinamentos, falsas doutrinas, coisas que são de fora, que não condizem com a realidade da graça, da verdade, da doutrina, com a realidade de Jesus, entendeu? Que era o puro e verdadeiro ensinamento e forma de vida para eles seguirem, ok? Inclusive, nós vemos aqui que na sequência, ele vai dizendo assim, cuidem que não exista entre vós um profano como foi Esaú, né? Esaú, exemplo de um homem que foi mundano, temporal, né? Profano, que trocou algo honrado, né, o direito da primogenitura por algo temporal, por saciar um desejo temporal, né, de fome. Ele cita o exemplo de Esaú. E, gente, a questão toda aqui é, tudo isso pode acontecer, né, tanto considerando aqui, nos encerrarmos num ciclo de comportamento viciosos, né, que diz respeito à murmuração, reclamação, a acabar pode fazer com que a gente acabe andando, refletindo muito mais os frutos da carne, as obras da carne, do que os frutos do Espírito, as obras do Espírito, né? Insatisfação, reclamação, murmuração, isso não vem do Espírito, ok? Então, nos encerra numa série de comportamentos pecaminosos que entristecem o Santo Espírito de Deus e nos tornam também uma presa mais fácil para falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsas ideias, falsas teologias, porque tudo vem do seguinte ponto: existiu uma exclusão da graça, uma privação da graça. Se existiu uma exclusão, uma privação, isso está sinalizando o quê? Deus não está sendo mais suficiente. Deus não está sendo mais suficiente. A realidade simples, real, crua, digamos assim, da sã doutrina não está sendo mais suficiente. Eu estou me privando, eu estou me excluindo. Se eu estou me privando, eu estou me excluindo, eu estou liberando em mim um espaço. Eu estou me dando a oportunidade de acessar coisas que não condizem com a sã doutrina, que não condizem com a verdade. E é neste ponto que o que tudo dá em pecado, né, gente? Qualquer uma dessas linhas aí de raciocínio vai dar em pecado do mesmo jeito. E isso conecta este texto com Deuteronômio, capítulo 29, verso 18, que diz assim. Vou ler agora para vocês aqui rapidinho. Cadê você, Deuteronômio? Ok, achei. Diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha só, lá Hebreus estava sendo dirigido a uma comunidade cristã, né? Falava a respeito de alguém, né, que se privar da graça, se excluir da graça, vai ficar mais suscetível, né, de que naquela pessoa
nasça uma raiz de amargura, um broto de amargura, vai perturbar e vai contaminar ali a comunidade. E quando nós vamos estudar a fundo a realidade desta mensagem, desta carta, nós vemos que ele está falando ali sobre que uma pessoa que se exclui, se priva. Para uma pessoa que Deus não é mais o suficiente, a graça não é mais suficiente, ela vai se inclinar a outras coisas. Ela vai se encerrar em comportamentos pecaminosos, como eu já disse, que vai gerar amargura, frustração e infelicidade, e ela vai também se inclinar, né, ser facilmente seduzida por ensinamentos, doutrinas, perspectivas que não condizem com a palavra de Deus, com a verdade das Escrituras. E ela não vai viver isso sozinha, ela vai contaminar outros. Ali está dentro da perspectiva de uma comunidade cristã. Aqui é a mesma mensagem, mas agora considerando uma sociedade inteira, um povo inteiro. Através de Moisés, Deus traz a mesma mensagem. Cuide que um homem, uma mulher, uma família ou uma tribo desvie o coração do Senhor. Ao desviar o coração do Senhor, uma pessoa que desvia o coração do Senhor, acontece o quê? Ela está mais suscetível a se inclinar a outros deuses. E quando ela se inclinar a outros deuses, ela vai trazer isso para dentro da sociedade, né? Para dentro do arraial. E o que é que vai acontecer? Isso vai se espalhar, ele fala, como uma erva venenosa e amarga. Essa erva venenosa e amarga aqui é a erva daninha. A comparação aqui nessa perspectiva de uma sociedade, de um povo inteiro, é a perspectiva de uma erva daninha. Nós tivemos uma situação aqui, nós sabemos, né, dessa realidade, considerando uma plantação. Uma erva daninha, quando ela não é identificada, extirpada, logo no início, ela pode tomar toda uma plantação, matar toda uma plantação. Nós tivemos uma experiência aqui interessante ano passado com a grama da frente da casa onde nós moramos. Nós até identificamos, percebemos que tinha surgido uma erva daninha, mas nós não tratamos a tempo. Quando meu marido foi se dar conta e foi tentar resolver o problema, já era tarde demais, a erva daninha já tinha tomado toda a grama por baixo, a grama já estava morta. Então a orientação que ele recebeu foi: espere para o próximo ano, no caso este ano, vamos esperar a primavera para retirar toda a grama e plantar uma outra grama, porque a grama já está morta. Você olha, parece que é grama, mas não é grama, é só erva daninha, que ela não foi retirada a tempo, então ela foi por baixo e matou toda a grama. E é essa perspectiva aqui que ele fala, né? A pessoa, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma família, uma tribo, primeiro desvia o coração do Senhor. Lá em Hebreus fala, ó, se priva da graça, se exclui da graça. Aqui fala, desvia o coração do Senhor. Quando desvia o coração do Senhor, ó, se atrai facilmente por outros deuses. E quando se atrai facilmente por outros deuses, traz esses outros deuses ali para a sociedade, e aquilo se alastra como uma erva venenosa e amarga, né? Contamina, contagia, toma. É a mesma mensagem, tem o mesmo sentido. Primeiro existiu uma exclusão da graça, uma privação da graça, um desvio do coração. E o que acontece? O que está sendo sinalizado? Deus não é mais suficiente. Onde Deus não é mais suficiente, o que é que acontecerá? A inclinação do coração. Há uma série de comportamentos profanos, né, que silenciam o espírito e alimentam a carne e que inclinam o coração e a mente deste homem. Há doutrinas, ensinamentos corruptos que vão de encontro à palavra de Deus. Hebreus foi direcionado a cristãos. Deuteronômio estava falando aqui com o povo de Deus, com o povo de Israel. Deuteronômio e Hebreus são direcionados a nós aqui, que somos cristãos, né? A nós aqui hoje. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Este alerta é para mim e para você. Precisamos vigiar a todo tempo. Precisamos vigiar o nosso coração, a nossa mente. Não podemos permitir que absolutamente nada, seja de bom ou de ruim, faça com que de alguma forma desviemos o nosso coração ou nos separemos de alguma forma da plenitude da graça. Deus precisa ser verdadeiramente suficiente para nós. Quando Deus é verdadeiramente suficiente para nós, quando vivemos verdadeiramente plenitude de graça, nós nos blindamos a respeito da possibilidade
né? Dessa raiz de amargura brotar em nós, né? E nos perturbar, nos contaminar e fazer pior, com que sejamos, né, algum tipo de erva daninha, né? Porque se eu trago essa comparação para nossa vida, eu, né, a partir do momento que eu faço isso, que eu vivo isso, eu posso me tornar uma erva daninha, né? Porque eu vou contaminar a outros, vou contagiar a outros, tanto com a minha amargura, com o meu comportamento pecaminoso, ou com falsas doutrinas, ensinamentos que eu já possa estar sendo contagiada, né? Precisamos vigiar a todo tempo. O primeiro e principal mandamento continua valendo aqui para nós: amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o coração, de todo entendimento. Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas e ter a primazia do nosso viver. Não podemos nos excluir nem por um instante, nem por um momento da plenitude da sua graça. O nosso coração precisa ser 100% do Senhor. É a única forma que temos para nos blindar, entendeu? Para que não sejamos presas fáceis de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas ideias. E para que não sejamos também presas fáceis de estarmos dando muito mais atenção, ibope, às dores, os sofrimentos, às dificuldades, né? Enfim, as difíceis circunstâncias da nossa vida. Não estarmos gastando mais tempo com isso do que com Deus. O glorificando, expressando gratidão, buscando viver os frutos do Espírito Santo. Essa mensagem é para nós, é um alerta para as nossas vidas. Fala muito ao meu coração. E eu espero, né, que de alguma forma fale ao seu também, que edifique a sua vida e que te leve a um lugar ainda mais próximo de comunhão com o Senhor. Jesus te abençoe.